solutor, né? Então aqui eu já programei ele, a furosemida, tempo, temperatura 37 graus, a rotação, né? Então, em rotação, dependendo da monografia, pode ser entre 50 a 100 rotações por minuto até 150 rotações. Então aqui, ó, cada cuba foi colocado 900 ml do tampão e o aparato que a gente está usando não é a pá, é o que está determinado na monografia. Eu poderia usar outro aparato que é o USP-1. Então o aparato, a pá é USP-2 e o cesto é USP-1. Daí o comprimido então, ficaria dentro do cesto. Comprimido ou a cápsula ficaria, então esses aparatos são normalmente utilizados para comprimido e cápsula. Existem outros aparatos, pode existir aparato em torno de 8 mais ou menos aparatos que eu já conheço, que eu ouvi falar em literatura. Então 8 aparatos que tem comprimido de liberação controlada, para transdérmico, supositório, então para todo tipo de forma farmacêutica. Menos líquido, que o líquido já está solubilizado, certo? Então, aqui que eu fiz aqui, então já foi colocado o comprimido, certo? Então, o pessoal saiu aqui, fez a coleta nesse primeiro cesto. Então, 6, 12, 18, 24, 30, 36. O esperado nosso é isso aqui, o que está determinando a monografia. A concentração desse comprimido aqui, então ele não pode liberar menos que 80% do princípio ativo. Então aqui vai ter que liberar pelo menos acima de 80%. Então, a gente lá está fazendo aqui um perfil de dissolução para a gente ter uma ideia o que é. Então tem é tipo um gráfico, né? Aqui, se eu fosse para fazer o que está descrito lá, eu teria que fazer o quê? Colocar os comprimidos aqui e retirar a líquido ali todos para mim ter o parâmetro de comparação. Certo? Então, meia hora retiraria a líquido daqui, meia hora aqui, meia hora aqui. Então, ia fazer a leitura de todos. Então, para ele fazer a média no caso. A média, verificaria se algum saísse fora da concentração esperada. Aí teria que repetir com 12. Daí, se uma quantidade tivesse fora do especificado, teria que repetir com 18. E assim por diante. Então, aqui, eu solutor, né? Então aqui eu já programei ele, a furosemida, tempo, temperatura 37 graus, a rotação, né? Então, em rotação, dependendo da monografia, pode ser entre 50 a 100 rotações por minuto até 150 rotações. Então, aqui, ó, cada cuba foi colocado 900 ml do tampão e o aparato que a gente está usando não é a pá, é o que está determinado na monografia. Eu poderia usar outro aparato que é o USP-1. Então, o aparato, a pá é USP-2 e o cesto é USP-1. Daí o comprimido ficaria dentro do cesto. Comprimido ou a cápsula ficaria, então esses aparatos são normalmente utilizados para comprimido e cápsula. Existem outros aparatos, pode existir aparato em torno de 8 mais ou menos aparatos que eu já conheço, que eu ouvi falar em literatura. Então 8 aparatos que tem comprimido de liberação controlada, para transdérmico, supositório, então para todo tipo de forma farmacêutica. Menos líquido, que o líquido já está solubilizado, certo? Então, aqui que eu fiz aqui, então já foi colocado o comprimido, certo? Então, o pessoal saiu aqui, fez a coleta nesse primeiro cesto. Então, 6, 12, 18, 24, 30, 36. O esperado nosso é isso aqui, o que está determinando a monografia. A concentração desse comprimido aqui, então ele não pode liberar menos que 80% do princípio ativo. Então aqui vai ter que liberar pelo menos acima de 80%. Então, a gente lá está fazendo aqui um perfil de dissolução para a gente ter uma ideia o que é. Então tem é tipo um gráfico, né? E aqui, se eu fosse para fazer o que está descrito lá, eu teria que fazer o quê? Colocar os comprimidos aqui e retirar a líquido ali todos para mim ter o parâmetro de comparação. Certo? Então, meia hora retiraria a líquido daqui, meia hora aqui, meia hora aqui. Então, ia fazer a leitura de todos. Então, para ele fazer a média no caso. A média, verificaria se algum saísse fora da concentração esperada. Aí teria que repetir com 12.
daí se uma quantidade tivesse fora do especificado, teria que repetir com 18, e assim por diante. Então, aqui, eu retirei minha alíquota de 6 minutos, aqui já vai dar 18, ó. Então vocês vão tirar uma alíquota aqui, usando essa cânula, certo? Então aqui você vai retirar 10 ml, aqui já é padronizado, aqui a gente já padronizou a altura para pegar no centro do cesto, certo? Retiro a alíquota de 10 ml, vou lá, filtro, desse filtrado eu vou retirar 2 ml, transferir para um balão volumétrico de 10 ml e completar o volume, certo? Aí depois a gente faz a leitura, certo? Então já deu o tempo aqui, ó. Pode retirar. Pode fazer agora. Sem medo. 10? 10. Então, e dissolução é um teste, o teste, assim, a gente fala que é um dos testes mais importantes na indústria. Isso daí é para equivalência farmacotécnica, né? Isso, é usado na equivalência, é um teste que simula o teste em vivo, né, uma comparação. Olha, Certo? Pode. Isso foi o Marcel explicando a dissolução pra galera.